Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com o tema de prismas. Vamos dar continuidade aos nossos conceitos de poliedros, né? Então, para definir um prisma, basta a gente lembrar o seguinte, que prismas são poliedros que possuem duas bases paralelas iguais, idênticas, tá legal? Aí está o desenho de dois tipos de prismas. Um prisma que está mais retinho, né, está em pezinho, e outro prisma que está meio inclinado. Esses dois prismas eles são classificados em reto e oblíquo. Tá legal? Como que você vai saber qual é o prisma reto e qual é o oblíquo? Bom, visivelmente você já está observando isso. Oblíquo vai ser sempre aquele que está inclinado. Reto vai ser aquele que está em pezinho. Matematicamente falando, um prisma reto é aquele onde a aresta lateral forma com a base, né, forma com o plano que tem na base, um ângulo de 90 graus. Então a gente pode perceber que aqui eu tenho 90 graus. Já o prisma oblíquo é aquele que não vai formar um ângulo de 90 graus. Né? Se eu fosse dar um prolongamento nessa base aqui, olha só, essa aresta está formando um ângulo menor do que 90 graus, um ângulo agudo, um ângulo alfa qualquer. Então, só por aqui eu já sei que esse prisma seria um prisma oblíquo. Tá legal? E a gente vai dizer que esse prisma é um prisma triangular. Por que que é um prisma triangular? Porque a base, né, as bases desse prisma são triângulos. Simplesmente por isso. Então, a primeira observação que a gente vai ter é o seguinte. Nos nossos estudos, nós apenas veremos os prismas retos. Tá? Só esses prismas aqui que são retos. E também, a forma como a gente vai nomear um prisma é de acordo com as suas bases, como eu falei. Se a base for um triângulo, eu digo que esse prisma é um prisma triangular. Se a base for um quadrilátero, seja ele quadrado, retângulo, losango, qualquer tipo de quadrilátero, eu digo que esse prisma vai ser um prisma quadrangular. E se for um pentágono, um prisma pentagonal, um prisma hexagonal, octogonal e por aí vai. Vocês entenderam, né? Então, a gente tem aqui ó, as formas como a gente nomeia os prismas. Esses nomes são muito comuns na hora de aparecer nas questões. Muitas das vezes, o enunciado ele não traz a figura do prisma. Ele apenas te informa o nome desse prisma. E, através desse nome, você precisa desenhar a figura, esquematizar um desenho para poder resolver a questão com mais facilidade. Gravem bem isso, que o nome de um prisma é dado de acordo com o polígono que representa as suas bases. Tá legal? Uma outra informação bem importante aqui que a gente tem é o seguinte. Percebam que os elementos que eu vou ter num prisma são os mesmos que a gente tem em qualquer outro poliedro, como a gente viu nas últimas aulas. Eu tenho os vértices do prisma, eu tenho as arestas, sendo que agora a gente vai estar sempre se referindo à aresta lateral, que são essas aqui, essas três que estão em pé, e a aresta da base, que são essas três aqui, ó, que formam o polígono da base, que formam um triângulo. Então a gente tem a aresta lateral e a aresta da base. Percebam que a gente também tem as faces. E a gente vai ter duas modalidades de face. A gente vai ter as faces laterais e as faces que representam as bases. Sendo que quando você estiver se referindo às bases, você não vai falar o nome faces. Você vai falar simplesmente base, que são exatamente as duas bases paralelas, as duas faces paralelas. E outra observação muito importante é o seguinte. Em qualquer prisma, a gente vai ter as faces laterais sendo retângulos. Quer ver? Essa figura aqui, ó, que representa a face lateral, ó, essa figura aqui, por mais que esteja bem inclinadinha, mas a gente está vendo em perspectiva, essa figura é um retângulo. Base vezes altura. Ó, essa daqui lá de trás também, ó, é outro retângulo.
Ó, o que a gente tem aqui é outro retângulo. E a mesma coisa com essa face aqui da frente. A gente também tem um retângulo. Mesmo as bases sendo triangulares, as faces laterais em qualquer prisma, presta atenção, as faces laterais de qualquer prisma vão ser sempre retangulares, tá? Claro que eu estou me referindo a um prisma reto. A gente só vai trabalhar com prismas retos, tá? Quando for oblíquo, aí já muda de história. Então, eu só apresentei esse prisma para vocês. A gente vai apagar da nossa mente agora e vamos focar só nos prismas retos. Beleza? Então, vamos passar para a próxima etapa. Bom, quando a gente chega nessa parte da matéria de poliedros, né, que a gente começa a trabalhar com prismas, futuramente a gente vai trabalhar com alguns corpos redondos, como cilindros, esferas, a gente tem um formulário básico a se considerar sobre todas essas figuras. Esse formulário, ele envolve esses seguintes tópicos. Vai envolver a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Todas as notações estão aqui, ó, entre parênteses. A área da base, a gente vai se referir como sendo AB. Área lateral, AL, área total, AT e volume, V. Bom, como que eu vou calcular a área da base de um prisma? Percebam que um prisma ele pode ter várias bases. Então, para eu calcular a área da base de um prisma, eu preciso saber qual é a base daquele prisma. Então, para calcular a área da base, vai depender da base que eu tiver. Se for um prisma triangular, para eu calcular a área da base, eu vou ter que usar a fórmula da área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. Se for um trapézio, a base de um prisma, eu vou precisar usar a fórmula da área do trapézio. Base maior mais base menor, vezes altura, tudo isso dividido para 2. Então, depende da base do prisma, tá? Para eu calcular a área dele, a área da base dele. E a área lateral? Lembra que eu falei para vocês que as faces laterais são todas retangulares? Então, para eu encontrar a área lateral, eu preciso encontrar a área de todas as faces laterais. Só voltando aqui, ó, eu não tinha 3 faces laterais, 3 retângulos, aqui, aqui e aqui na frente? Para eu encontrar a área lateral, eu teria que calcular a área desse retângulo da frente, a área desse retângulo do fundo aqui da esquerda e a área desse retângulo aqui da direita. Calculei essas 3 áreas, eu vou somar todas elas. Então, eu tenho o seguinte, a área lateral vai ser a soma das áreas de todas as faces laterais. Lembrando que as faces laterais são sempre retangulares, tá? São retângulos, ok? Beleza, partindo agora para a área total. Bom, a área total, como o próprio nome já diz, eu vou calcular a área total da superfície desse prisma, que envolve tanto a área lateral quanto a área das duas bases. Então, basta você somar a área lateral mais 2 vezes a área da base. Isso daqui é porque o prisma tem 2 bases, tá? E a área lateral já está embutida a soma de todas as faces laterais. Legal? E o volume, que vai ser uma formulazinha padrão para qualquer tipo de sólido que possua 2 bases, ou seja, sólidos que não afinam, sólidos que não têm um bico, como a pirâmide, por exemplo, como o cone. Então, para eu calcular o volume de um prisma, eu vou utilizar essa fórmula, área da base vezes altura. Tá legal? Para calcular o volume. Então, esse formulário aqui, vocês precisam ter isso muito bem clareado na mente de vocês, tá? Então, você vai ter a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Lembrando que, para a área lateral, você soma as faces laterais, todas elas. E as faces laterais são retângulos. Então, calcula a área de um retângulo, base vezes altura. A área de outro retângulo, outra base vezes outra altura. E por aí vai. Lembrando o seguinte, ó, esse Hzinho aqui, o volume do prisma,
Esse Hzinho é a altura do prisma, tá? Ó, a altura do prisma. Quem é a altura do prisma? É a aresta que liga as duas bases. Então, ó, aqui eu tenho a altura do prisma. Aqui eu vou ter o meu H. Não confundir com a altura das bases quando você tiver que trabalhar aqui para calcular a área da base, tá? Por exemplo, desse triângulo, base vezes altura sobre 2. A altura você vai focar só na base, só na figura que representa a base. Esse H aqui é H que representa a altura do prisma. Se você quiser, para diferenciar, você pode até representar a altura do prisma como sendo um H maiúsculo, tá? Que aí maiúsculo você vai ver a altura do prisma. Então a gente pode até colocar aqui, ó, a altura do prisma como sendo um H maiúsculo, tá bom? Só para diferenciar quando você tiver que calcular lá uma altura do polígono da base, tá ok? Então vamos para a próxima. Um tipo bem comum de prismas que a gente trabalha bastante é o nosso famoso paralelepípedo reto-retângulo, ou seja, a nossa caixinha de sapato. Então, esse tipo de prisma, ele cai muito em questões do Enem, principalmente. Tanto esse paralelepípedo quanto o cubo, que é o famoso hexaedro regular, que a gente já vai ver. Então, eu separei esse prisma em especial para falar sobre a diagonal dele, tá? A diagonal desse paralelepípedo é uma diagonal que passa desse vértice superior, passa pelo centro, pelo meio do prisma e vem para esse vértice inferior. Esse prisma ele tem dimensões A, B e C e a diagonal valendo D. Como que eu vou fazer para calcular essa diagonal? Ó, vamos ligar esse vértice com esse vértice aqui, o que está na base inferior. Então, ligando esses dois vértices, a gente tem um triângulo retângulo, utilizando as duas arestas da base. Então, a gente vai ter aqui um triângulo retângulo. Então, esse triângulo retângulo, aqui, ó, aqui eu tenho A, essa medida aqui do cateto mede B, que é a mesma daqui, é só espelhar para cá. E essa medidazinha aqui, eu vou chamar de X, por exemplo. Podia ser qualquer letra, tá? Então, eu vou aplicar um Pitágoras nesse triângulo que eu acabei de desenhar e vou achar o valor de X. Então, vai ficar assim, ó, hipotenusa ao quadrado, que é o x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, aqui eu teria que tirar a raiz quadrada, mas eu não vou tirar. Eu vou deixar assim, tá? Essa é a primeira informação que eu tenho de acordo com o triângulo da base. Agora, olhem para esse triângulo aqui, ó. Pega essa aresta lateral, essa que está em pezinho aqui. Pega essa diagonal e pega, né, a diagonal do prisma e pega essa diagonal da base. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Eu tenho como medida exatamente o valor de C. Aqui em cima vale C. Então, quem é a minha hipotenusa? É o D, que é a diagonal. Então, eu vou ter o seguinte. Hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado, né? A soma deles. Então, vai ficar x ao quadrado mais c ao quadrado. E aí, por que eu não resolvi esse x aqui? Porque apareceu um x ao quadrado. Então, no lugar do x ao quadrado, eu boto essa soma, a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, vai ficar com a diagonal ao quadrado é igual a quadrado mais b quadrado. Isso aqui no lugar do x quadrado, mais o c quadrado. Então, a gente tem aí uma relação que ajuda a gente a encontrar o valor da diagonal de um paralelepípedo, tá? É muito comum a gente usar a fórmula nesse estilo, com todo mundo elevado ao quadrado,
Percebam que eu tenho as três dimensões do paralelepípedo. Eu tenho o A, o B e o C. Então, A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Ou a gente utiliza isso aqui, ó. Tira o quadrado e passa em forma de raiz. Então, raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Então, você pode fazer das duas maneiras. Se você fizer da primeira maneira, pega todas as dimensões, eleva ao quadrado. Soma todos os valores. O valor que você encontrou, tira a raiz quadrada. Vai ser o valor da diagonal. Ou você aplica direto nessa formulazinha aqui de baixo. Tá legal? Então, essa é a diagonal do nosso paralelepípedo. E aqui a gente tem o nosso hexaedro regular, famoso por ser conhecido como cubo. Então, eu tenho um cubo, onde todas as arestas são iguais. Mesmo esquema, eu tracei a diagonal, chamei de D. Eu vou fazer exatamente como eu fiz da outra vez. Ó, vou ligar essa diagonal aqui embaixo. Tem um triângulo retângulo. Cateto mede A, outro cateto mede A. E aqui eu vou chamar de X. Então, vai ficar x ao quadrado, hipotenusa, é igual a quadrado mais a quadrado. A quadrado mais a quadrado. Bom, isso aqui dá 2a ao quadrado, né? Então, x ao quadrado é igual a 2a ao quadrado. Vamos guardar esse valor. E agora a gente vai focar naquele triângulo que está em pezinho lá, que tem como hipotenusa a nossa diagonal. Ó, vamos focar nesse triângulo aqui. É muito importante a gente fazer aplicações da geometria plana em questões de geometria espacial, tá? Cai muito teorema de Pitágoras, principalmente. Então, ó, essa medida aqui vale A também. Aresta, né? Aresta todas são iguais. Então, eu tenho um triângulo, retângulo, hipotenusa D. Então, vai ser D ao quadrado igual a x ao quadrado mais A ao quadrado. O x ao quadrado vale 2A ao quadrado. Então, substitui. No lugar do x, bota 2A ao quadrado e soma com esse outro A ao quadrado aqui. Vai dar 3A ao quadrado. Olha lá. Se eu não quisesse fazer todo esse procedimento, já que a gente já viu o procedimento do paralelepípedo, eu faria esse ao quadrado. Daria A ao quadrado. Aqui, A ao quadrado. Aqui, A ao quadrado. A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado dá 3A ao quadrado. Então, 3A ao quadrado é o valor da diagonal ao quadrado. Eu posso deixar assim. Ou, e aí o mais usado é esse aqui de baixo. Eu vou tirar a raiz quadrada. Diagonal é igual a raiz quadrada de 3A ao quadrado. E aí eu tenho o seguinte, ó. O que está dentro da raiz tem A ao quadrado. Eu corto esse quadrado e esse A sai de dentro da raiz. Então, vai ficar diagonal igual a A, raiz de 3 continua, A raiz de 3. Então, quando você quiser calcular a diagonal de um cubo, basta você pegar a aresta e multiplicar pela raiz de 3. A raiz de 3. Essa fórmula é parecida com uma fórmula que a gente usa bastante também, ó. Uma observação. Lembra do nosso quadrado? É um quadrado que mede A e aqui mede A. A fórmula da diagonal do quadrado, figura plana, tá? Eu chamo de D. Como só tem duas dimensões, eu vou pegar aqui, ó, e vou escrever A raiz de 2. Olha que legal. E agora, quando a gente tiver com o cubo, uma figura em 3 dimensões, eu vou escrever a diagonal A raiz de 3. Interessante, né? A raiz de 2 é quando for a diagonal do quadrado. A raiz de 3 é quando for a diagonal do cubo. É uma boa forma de você decorar também. Ok? Bom, agora a gente vai fazer 2 exercícios para fixar bem
esses conceitos que a gente acabou de aprender. Bom, vamos lá. Questão número 1. Diz assim: a área total de um cubo cuja diagonal mede 5 raiz de 3 centímetros é... Então, eu tenho aqui um cubo. Ele não me deu o valor da minha aresta. Então, eu já vou colocar aqui, ó, Azinho, Azinho e Azinho, nas 3 dimensões. Ele me deu o valor da minha diagonal. Opa, já é uma grande informação. Ele me disse isso daqui, ó, que a diagonal vale 5 raiz de 3. Mas espera aí, qual é a fórmula da diagonal de um cubo que a gente acabou de ver? Exatamente, a raiz de 3. Muito bem. Então, eu troco esse D de diagonal por A raiz de 3 e continuo igualando a 5 raiz de 3. E aqui, ó, que maravilha, as duas raízes são iguais? Pode cortar. Logo, a minha aresta, descobri de cara que vale 5. 5 o quê? 5 centímetros. Perfeito. Então, já que eu descobri que a minha aresta vale 5 centímetros, eu vou ter 5 centímetros em todas as arestas, já que essa figura é um cubo. E aí, o que a questão pede? A área total. Como que eu calculo a área total? Bom, se eu fosse utilizar aquele formulário que eu passei para vocês, a área total ela é calculada fazendo a área lateral mais 2 vezes a área da base. Mas como a gente tem aqui um cubo, e um cubo tem todas as faces iguais, né? Tem 6 faces iguais, tanto as faces laterais quanto as faces que representam as bases, são todas quadrados, quadrados de lado 5. Então pensa comigo, para eu calcular a área total de toda a superfície, né, de cima, de baixo, do lado, basta eu calcular a área de um desses quadrados e o resultado eu multiplico por 6, já que são 6 faces quadradas, 6 quadrados que eu tenho. Então, a área, vou calcular aqui, ó, a área de um quadradinho é 5 vezes 5, que é 25. 25 centímetros quadrados. Minha área total vai ser, então, ó, 6 vezes esses 25. Repara não, usei vezes aqui, pontinho aqui, é a mesma coisa, tá? 6 vezes 25, olha só, uma coisa que eu gosto de fazer, ó, dobro e metade. Metade de 6 é 3, dobro de 25 é 50. Fica mais fácil para mim fazer 50 vezes 3, dá 150 centímetros quadrados. Né? Melhor do que armar 25 vezes 6, eu uso o dobro de um e metade do outro. Às vezes os resultados ficam números mais fáceis para a gente fazer a conta. Então, a área total desse meu cubo vai ser 150 centímetros quadrados. Alternativa B. Beleza? Vamos para mais uma questão e aí a gente fecha esse tópico. Próxima questão é a questão da UFRJ, que diz assim, ó: observe o bloco retangular da figura 1 de vidro e totalmente fechado com água dentro. Virando-o como mostra a figura 2, podemos afirmar que o valor de x é... Então, o que a gente tem aqui? A gente tem duas figuras, ó. Essas duas figuras aqui. A primeira figura é um bloco retangular que esse bloco ele tá deitado e ele está com água dentro. Então, as dimensões que eu tenho nesse bloco retangular são as seguintes, ó. Tem 40 centímetros por 10 centímetros por 20 centímetros. Sendo que foi colocado água dentro desse bloco e essa água ela encheu até uma certa altura, onde a altura que ela encheu até o finalzinho do bloco tem 6 centímetros. Então, daqui a gente já tem uma informação muito importante. Se essa altura vale 20 centímetros e falta 6 centímetros, né, para terminar de encher, significa
que essa água ocupa uma altura de 20 menos 6, 14 centímetros. Tá? É muito importante a gente fazer esse tipo de análise numa questão como essa. Ok. Aí o que foi feito? Esse bloco, como ele é totalmente fechado, eu posso virar e colocá-lo em pé. Quando eu coloco em pé, o que vai acontecer? Eu vou ter agora como dimensões, né, as mesmas, sendo que em posições diferentes. A minha base virou um retângulo 20 por 10. Lembrando que a minha base antes era um retângulo 40 por 10. Então agora eu tenho uma base de 20 por 10. E a minha altura vale 40. E aí quando eu viro esse bloco retangular, a minha água ela fica a uma certa altura. E essa altura até chegar ao topo vale x, que é o valor que ele quer descobrir. Bom, a altura dessa água aqui eu consigo determinar também. Já que a altura agora desse prisma seria 40 centímetros, basta eu tirar esse x que eu descubro a altura que a água se encontra. Então, a água se encontra a uma altura de 40 menos x. E aí, o que a gente vai concluir com isso? Pergunto a vocês, será que o volume da água que está dentro do bloco mudou? Pensem aí e respondam. O volume do que está aqui em cima, a figura 1, é igual ou é diferente do volume que está aqui embaixo, na figura 2? Até esqueci de escrever aqui, ó, figura 2. Bom, se você respondeu que o volume é diferente, você errou. O volume não é diferente, o volume é igual, galera. Porque eu não tirei água e nem coloquei mais água. Eu simplesmente mudei a posição do bloco. Já que ele é todo fechado, qualquer posição que eu colocá-lo, o volume do que está lá dentro de água vai permanecer o mesmo. Então, a estratégia que eu vou utilizar aqui para resolver essa questão vai ser uma estratégia que envolve o cálculo do volume. Mas não é volume do bloco completo, é o volume da água, né? Para eu calcular o volume da água, é só eu pensar que a água representa um paralelepípedo, né? Representa como se fosse um outro bloco, um bloco que está abaixo do bloco total. Então, eu vou calcular o volume da figura 1, vou chamar aqui de V1, e eu vou calcular também o volume da figura 2, vou chamar de V2. E é importante a gente observar que o volume que eu encontrar na figura 1 e o volume que eu encontrar na figura 2 tem que ser iguais. Ou seja, eu vou igualar as duas respostas. Com essa estratégia, eu vou conseguir descobrir qual é o valor do meu x. Vamos ver então? Vamos fazer esse cálculo? Volume 1. O volume é a área da base vezes a altura, certo? Mas quando a gente está trabalhando com paralelepípedo ou cubo, a gente simplesmente multiplica as três dimensões, tá? Por quê? A área da base seria 40 vezes 10, vezes a altura, vezes 20. Então, o volume de um paralelepípedo é dado pelo produto das três dimensões, tá? É uma observação até importante. Isso agiliza um pouco na hora do cálculo. Então, qual vai ser o volume 1? 40 vezes 10 vezes 20? Não, cuidado. Eu vou até onde está o nível da água. Vai ser 40 de comprimento, 10 de largura e 14 de altura. Então, o volume 1 vai ser 40 vezes 10 vezes 14. Então, o meu volume 1 vai dar o seguinte: 40 vezes 10, 400. 400 vezes 14. O meu volume 1 vai dar, multiplico 14 por 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. E acrescento os dois zeros. Então, o meu volume, 5.600 o quê? Centímetros cúbicos. Unidade de volume, tá? E aí, eu vou encontrar o meu volume 2. Vamos lá para a figura 2. Meu volume 2 vai ser 20
por 10, que a altura do nível da água está em 40 menos x. Então, eu vou fazer 20 vezes 10 vezes 40 menos x. 20 vezes 10 dá 200 vezes 40 menos x. Aplico uma distributiva aqui. 200 vezes 40, ó, 2 vezes 4 dá 8. E acrescento 1, 2, 3 zeros. 8.000. Menos 200 vezes x, 200x. Esse foi o meu volume 2. Daí eu tenho aquela informação, né? Os volumes, eles não se alteraram, né? O volume da água, ele não se alterou. Então, o valor que eu encontrei no volume 1 é igual ao valor que eu encontrei no volume 2. Então, eu posso igualar. Então, volume 1, 5.600, igual volume 2, 8.000, menos 200x. Virou uma simples equação de primeiro grau. Menos 200 passa como 200. 8.000 menos 5.600. Então, 200x vai ser igual a 2.400. Aqui, ó, para simplificar o meu cálculo, 2 zeros, corto com esses 2 zeros. 2x é igual a 24. Dividindo, x é igual a 12. 12 o quê? Centímetros, né, galera? Estou trabalhando com a unidade de centímetros. Temos aí a nossa resposta. X vale 12 centímetros. Alternativa A. Percebam, então, que quando o bloco ele estava deitado, né, na posição horizontal, o que faltava para completar, a altura que faltava para completar de água era 6 centímetros. Quando a gente vira o bloco e deixa ele totalmente em pezinho, a altura que vai faltar para completar de água é 12 centímetros. Não significa dizer que o volume mudou, apenas a altura que falta para completar d'água. Tá ok? Então, é isso aí, galera. Essa foi a nossa matéria dessa semana. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, assiste novamente a videoaula e, mesmo assim, pode deixar os comentários que eu vou, na medida do possível, estar ajudando vocês a tirarem as suas dúvidas, ok? Então é isso aí, a gente fica por aqui. Até a próxima videoaula. Valeu!